Olá, hoje vamos falar de segurança pública. O meu convidado é muito especial, gosta de leitura, passeios e mantém um estilo de vida saudável. Natural de Pelotas, o filho de seu José e da dona Delma, é coronel aposentado da Brigada Militar. Marido da Ivete teve uma carreira pautada na ética e no compromisso com seu trabalho. Pai do Alexandre, atuou por muitos anos na região, especialmente nas cidades de Novo Hamburgo e São Leopoldo. Hoje teremos uma conversa de peso com Carlos Magno Schwantz Oliveira, o Coronel Magno. Seja muito bem-vindo para essa conversa de peso, Coronel. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. À disposição. Eu precisaria mais ou menos umas 4 horas e meia para começar a contar essa história toda aí, mas vamos tentar, sim, vamos tentar ao máximo resumir uma carreira pautada, como eu falei na narrativa inicial, pela ética e sempre chamado para resolver conflitos, né? Para estar ali algodão entre os cristais e ao mesmo tempo fazer a coisa acontecer. Muitos conflitos na vida, Coronel Magno? Constantes e diários. Rodrigo, é uma atividade que... Hoje a gente vê o senhor conflitando assim de vez em quando lá no Ponto e Contraponto, na Rádio ABC, claro, mas é bem mais leve do que no combate ao crime realmente, né? Não tem comparação. Ali é um debate de ideias. Exatamente. Ali todo mundo desarmado. Então. Mas, Rodrigo, a atividade... Eu tive o prazer de conhecer, porque eu não conhecia a atividade policial até então, até ingressar na Brigada Militar em 79, e cumpri 35 anos direto, praticamente na atividade fim, ou seja, no dia a dia dos problemas da segurança dos mais diversos municípios que eu tive a oportunidade de trabalhar e aprender, né, como eu sempre disse, com soldados, com sargentos, pessoal mais antigo que no dia a dia está na linha de frente da atividade da Brigada Militar. Hoje, homens e mulheres, na minha época, era o público predominantemente masculino, nós não tínhamos a presença feminina até então. E muito aprendi com o subordinado, que é uma escola o dia a dia, na rua, no atendimento, no lidar com o público, como proceder. Então, para mim, foi vital importância esse começo de carreira em Porto Alegre. 1979. 1979 eu ingressei na academia. Eu me formei em 81, 3 anos de formação na Academia de Polícia Militar, e comecei como aspirante e tenente em Porto Alegre, e depois fui cumprindo uma agenda por todo o nosso interior, até vir parar em Novo Hamburgo, que hoje perfaz 26 anos que eu estou morando nessa cidade. Você escolheu Novo Hamburgo? Ou Novo Hamburgo escolheu? Como é que é esse negócio? Você já tinha estado aqui antes, sim, né? Sim, eu trabalhei aqui de 88 a 89, setembro de 89, foi a primeira vez que eu pude conhecer a cidade. Então, eu e minha esposa viemos para cá em razão de uma promoção que eu sofri. Eu fui promovido a primeiro-tenente, não tinha vaga na unidade que eu me encontrava, que era Pelotas, no 4º Batalhão, e fui classificado no 3º Batalhão. E foi uma satisfação poder ter morado aqui 1 ano e meio, 88, 89, e depois mais umas andanças, Santa Maria, Alegrete, Camaquã, e aí, por problema de saúde, eu saí da cidade de Camaquã, e acabou aparecendo essa opção que foi Novo Hamburgo. Como já conhecia a cidade, eu e minha esposa entendemos de bom alvitre, virmos para Novo Hamburgo novamente. Em 94, viemos morar e até hoje nos encontramos na cidade. Tem muito da Ivete essa escolha por Novo Hamburgo, né? Nós dividimos as nossas decisões, né? Eu acho que sempre foi por aí, sempre foi consensual, né? A gente sempre, eu procurava, porque claro, como eu que trabalhava, né, eu sempre procurava partilhar com ela essas decisões, porque tem que estar bom para ambos, né? Não basta só, embora o meu interesse profissional, mas o interesse da família também pesa no dia a dia de qualquer pessoa, né? Então, nós sempre dividimos qualquer situação de transferência ou qualquer outra situação que porventura me encontrava, eu tinha por ela esse caminho também de divisão daquilo que é melhor para nós, né? Porque família não é um. O senhor passou por várias cidades do Rio Grande do Sul, atuando, né, nos mais diversos postos, escalão da carreira militar, da Brigada Militar, da nossa gloriosa Brigada Bicentenária, né, Brigada Militar.
até fazer essa escolha por estar em Novo Hamburgo. Trabalhou 12 anos aqui no nosso terceiro batalhão, Isso, né? 12 anos. Sediado aqui, foi comandante. Aliás, aqui teve 3 patentes, né? Sim, fui capitão, major e tenente-coronel. Cumpriu 3 posições aqui, né? A gente chega a esse 2020 dessa entidade bicentenária com muitas dificuldades, né? Me parece que vem um processo de degradação das nossas polícias como um todo, né? E, ao mesmo tempo, uma escalada da segurança, da violência, né, contra a segurança, apesar dos números arrefecerem um pouco. O Coronel Magno, tem solução para esse negócio aí, hein? Tem, se o poder público entender de dar o devido valor, né, e o reconhecimento, como tu mesmo falou, a Brigada Militar se aproxima dos quase 200 anos de criação, né? Uma instituição histórica, faz parte da história do nosso Estado. Agora, se o poder público entender de recompletar os efetivos, buscarmos ter... Só perdemos nos últimos, Sim. sei lá, 20, 30 anos, né? Sim, Só nos caímos, últimos, né? vamos colocar, os últimos 20 anos, nós praticamente só estamos mais perdendo do que tentando equilibrar essas perdas. O Estado não conseguiu mais equilibrar as perdas. E a população crescendo. Sim, não, inversamente proporcional à redução do poder público como um todo, a população só tende a aumentar, né? Isso é uma projeção natural de qualquer comunidade ao seu crescimento. E, infelizmente, o poder público, o Estado como um todo, não consegue dar a devida resposta na mesma medida em que a gente tem a evasão, que é os aposentados de toda a ordem que, ano a ano, por completarem o seu tempo de serviço, vão deixando a instituição. E o Estado não consegue fazer esse, no mínimo, recompletamento para manter num patamar, vamos dizer, de igualdade. Muito pelo contrário, nós temos muito mais pessoas se aposentando e deixando a instituição do que propriamente sendo inclusa mais pessoas para sequer buscar essa comparação. Para a gente ter uma ideia, eu sou de um tempo, na década de 90, 95, nós tínhamos mais de 30 mil integrantes. Hoje estamos na casa de 17 mil. Imagina, quase Então, 50% efetivo. Realmente, para fazer frente a uma demanda populacional e criminosa em ascendência... Bom, essa então cresceu exponencialmente, né? Exatamente. Então, é realmente bastante difícil poder dar uma resposta efetiva e satisfatória quando tu tem muito precária a tua condição. Eu vejo que material até que o Estado tem agilizado. Agora, no campo humano, que é o fundamental, eu costumo sempre dizer, Rodrigo, que sem a pessoa, tu não vai chegar a lugar algum. Tu pode me dar a melhor tecnologia, mas quem que vai trabalhar nela? Eu posso ter a melhor viatura, mas eu preciso do recurso humano. Nós ainda não temos aquela capacidade de dizer que algo vai acontecer sem a mão nossa, o ser humano. E a Brigada Militar, como órgão público, ele é essencialmente humano no atendimento à ocorrência. Eu posso ficar sem uma viatura, mas eu vou usar o Rodrigo e o Magno a pé no centro da cidade, ou seja, eu não vou perder o ser humano, eu posso perder o material, mas o ser humano permanece. Agora, se eu perco o ser humano, aquela viatura não vai rodar. É o maior ativo. Exatamente. É o nosso maior ativo. O nosso maior ativo é o ser humano. Sem ele, a instituição, infelizmente, e eu digo isso por estar 26 anos morando em Novo Hamburgo, como tu mesmo dissesse, não se consegue ver o policial a pé na cidade. O senhor pegou Novo Hamburgo de diferentes momentos, né? Lá em final dos anos 80, comércio bombando por conta da indústria riquíssima, né? O senhor viu, quando veio para cá, a derrocada do calçado, nós tínhamos naquele momento um Concepro ativo, atuante, nós tínhamos um empresário podendo ajudar ainda muito mais a nossa comunidade, né, retornando ou talvez investindo mais do que devesse na ausência da força do poder público realmente, do braço do Estado nos amparando efetivamente, né, e momentos em que o Estado vai entregando para o município a segurança pública, né, incentivando a chegada das guardas municipais, o que talvez não seja algo ruim, mas que não resolve o todo efetivamente, né. Um pouco de aparelhamento, como o senhor falou,
mas ainda vemos tantas tecnologias que demoram a chegar para a gente, e sobretudo às vezes a manutenção dessas tecnologias que chegam também, né? Uma coisa é você ter a arma, ter o carro, a viatura, e a reposição disso, a botar gasolina, né? Problemas que em alguns momentos já foram até mais graves, Sim, eu acho, sim, do que a sim. gente enxerga neste momento, mas que Exato. continuam sendo dificuldades do nosso dia a dia, né? Então, isso dá esse eletrocardiograma da vida da nossa região é que nos deixa mais inseguros, efetivamente, né? O senhor viveu diferentes momentos disso tudo agora. Lembra momentos mais difíceis do que a gente está vivendo hoje? Não, sinceramente, e se formos tomar esse momento singular que está sendo 2020, né, em razão até desta pandemia, e com essas carências e deficiências que estava comentando, eu não vi na minha história de instituição Brigada Militar momentos tão difíceis como se constata atualmente em todos os sentidos, não, Rodrigo? Tu bem colocaste o que foi a pujança do município na década de 90, que eu tive a oportunidade de presenciar, para depois essa decadência de 2000, praticamente para cá, vertiginosa na área, né, industrial, que foi essa degradação do setor calçadista, né? E, infelizmente, são também situações, como a gente diz, que não se recupera. O que foi aquela pujança das greves, que eu era comandante do pelotão de operações especiais, que amanhecia frente a essas empresas aqui na cidade. Não era, eu passei 15 dias ininterruptos com um pelotão de 4h30, 5 da manhã até às 6 da tarde, todos os dias envolvido em acompanhamento de greves e manifestações. E a gente fala isso para o pessoal mais novo, hoje eles se surpreendem, né? Então, são realidades, né, de determinadas épocas que passaram. Nós tínhamos uma condição bem melhor e, como tu disseste, infelizmente, o momento atual, nos últimos tempos, não tem sido nada agradável e até mesmo de projeção para um futuro, né? Eu gosto e procuro ser otimista, mas não deixo de ser realista que não há uma boa sinalização. Eu não vejo uma boa sinalização da forma como está sendo conduzida a administração pública como um todo. Eu falo da Brigada Militar, que é a minha área, mas se nós vamos transferir para a área da educação, a área da saúde, que é o grande momento que nós estamos vivendo hoje, esse pico aí da procura, da falta de investimento em saúde. E é quem menos é valorizado. Eu falo isso constantemente, né, Coronel? Nós tínhamos que erguer estátuas e, sobretudo, remunerarmos muito melhor, claro, os nossos professores e as nossas forças policiais, que são quem resolve a vida da gente dia a dia. Uns resolvendo o que não foi feito ontem e outros preparando o nosso amanhã. E, claro, lembrando sempre dos nossos operários da saúde, né? Que aí talvez sejam menos responsabilidade do governo do Estado, são muito mais do município, talvez da nação, da federação, mas em nível de governo do Estado, quem mais sofre é quem mais a gente tinha que estar cuidando, né? Isso é verdade. Passou pelo Comando Regional dos Bombeiros em São Leopoldo, comandante do Comando Ambiental, comandante do Comando Rodoviário, responsável por todas as polícias rodoviárias estaduais do Rio Grande do Sul e assessor de segurança institucional do Ministério Público. Brinquei com ele antes, quando a gente iniciar a entrevista, que eles eram os anjos do nosso Ministério Público. Vamos conversar um pouco sobre essas histórias e vamos falar um pouquinho de política. Eu vou judiar, mas só um pouquinho do Coronel Magno. Vamos aproveitar a presença dele aqui na volta do intervalo hoje. Uma conversa de peso com o Coronel Magno. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui,
para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta com nossa conversa de peso, hoje recebendo o Coronel Magno, Carlos Magno Schwanz Oliveira, nosso Coronel Magno. No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Mercator Feiras e Eventos e com o apoio da nossa Locofer Fechaduras. Um abraço e a gratidão aos nossos apoiadores culturais. Eu falava com o senhor antes de nós irmos para o intervalo dessas passagens maravilhosas aí, Comando Ambiental, Comando Regional dos Bombeiros aqui no nosso São Leopoldo, comandante do Comando Rodoviário todo o Rio Grande do Sul, né? A nossa Polícia Rodoviária, né? E assessor de segurança institucional do Ministério Público. Cada história para contar em cada um deles, nós precisávamos de umas 3 horas só para falar de cada um deles aí, Coronel. E faltou a experiência do sistema prisional, né? Da Força Tarefa. Eu anotei né? especialmente para abordar, muito especialmente com o senhor na parte política, que é o Hospital Penitenciário. Hospital Penitenciário. Não, mas, Rodrigo, realmente são todas etapas de experiências, assim, cada uma com a sua expertise e particularidades excepcionais, né? O Comando Ambiental, o Comando Regional dos Bombeiros em São Leopoldo, que eu fiquei ali durante 1 ano, são atividades que, embora pertencendo à mesma instituição Brigada Militar, mas cada uma tem um destino próprio. A segurança pública, no caso do policiamento ostensivo, é uma linha, o comando ambiental é noutra linha, o comando rodoviário segue outra direção. Então, cada um com seus perigos também. Exatamente, as suas especificidades com seus perigos, lógicos, né? Mas é algo assim, essa diversidade dentro da própria instituição é muito rica. Então, isso aí faz com que tu cresça muito. Porque, realmente, a Brigada Militar, ela te propicia isso. Eu fui muito feliz, eu digo sempre isso. Se alguma coisa poderia me contemplar como profissional, foi todo esse período que eu estive na Brigada Militar e por todas essas funções que eu tive a oportunidade de passar. Que história é essa que tu era chamado sempre para resolver pepino, comandante? Nosso comandante. É que, na verdade, Rodrigo, eu pautei sempre a minha carreira justamente por seriedade, responsabilidade nas ações. Nunca fui conivente com nenhum tipo de desvio, de nenhuma ordem. Então, tu marca a tua pessoa, tu vai marcando a tua carreira, tu vai ficando conhecido. E em algumas situações em que alguns comandantes entendiam de querer em determinada localidade uma pessoa com esse perfil, eu era convidado para saber se eu tinha interesse, né, em assumir determinados comandos que, no entender de outros, ali não estava havendo uma condução da melhor forma. E entendi de trazer pessoas para que retomássemos, vamos assim dizer, uma forma de trabalho à altura do que a instituição necessita e precisa. Porque todos nós sabemos, nem todas as pessoas são iguais, independente da atividade que ela desempenha. Nós temos o bom profissional e aquele que não é tão zeloso, não é tão dedicado, não é tão profissional. Às vezes até um perfil de gestão mesmo, também, de coordenação. Exatamente. Né? Às vezes numa área conflagrada, isso é muito necessário. Claro, né? Exatamente. Então, eu era convidado algumas vezes para determinadas situações mais delicadas e, realmente, eu tive uma oportunidade de um comando, que não veio o caso declinar o local, claro que não, mas que foi bastante difícil, realmente muito conturbado, internamente muito conturbado, mas que, graças a Deus, com auxílio superior e daqueles, como a gente disse, tu sempre vai encontrar pessoas de confiança do teu lado, contribuem e auxiliam para que tu possa chegar ao melhor resultado possível e, graças a Deus, sempre tive êxito por onde passei nesse aspecto, também se cercando das melhores pessoas, dos bons profissionais. Eu fico perguntando a riqueza de ser, por exemplo, um comandante de um comando ambiental, que é uma área que a gente não imagina, olhando de fora, tudo que está envolvido nisso, né? Não, a abrangência do meio ambiente, da natureza, que envolve tudo. O solo, o ar, os córregos, as áreas alagadiças, que são desrespeitadas, que as administrações não contribuem para a manutenção, as áreas invadidas. Agora a questão das cheias, os rios. Aí a gente diz, o rio invadiu. Não,
o rio não invade. A gente invadiu a área do rio. Né? Exatamente. Somos nós que invadimos o espaço. Às vezes eu digo e comento com as pessoas que eu já falei com muitos secretários de municípios por onde passei e nós tínhamos problemas de enchente. Eu disse, por que vocês não sinalizam até onde a água chega quando dá enchente? Bota uma placa ali e fiscaliza. Ó, daqui para lá não pode construir, porque é a área alagadiça, é a área de cheia do rio. Mas, claro, isso na parte da teoria e daquela conversa mais próxima com as administrações dos municípios. Mas não deixa de ser uma realidade. Por assim que como que tu um deixa? barranco, por exemplo, que Também, vai desmoronar. Também, da mesma forma. Por que que... Uma mina de carvão entra aí também? Também, tudo que tu possa pensar no ambiente, mineração, abertura, frigoríficos. Tudo. As pessoas não imaginam que todo esse conjunto que está à nossa volta, ela tem responsabilidade no meio ambiente. O frigorífico, as fábricas de tinta, tudo é material poluente. E por aí vai. Poderíamos citar tudo que é madeireira e outros mais que cabe fiscalização, postos de combustível, troca de óleo, aquela coisa. Então, quer dizer, tudo, Rodrigo, envolve a natureza e o meio ambiente. Eu achei, e chamei a atenção e nos conversamos um pouco sobre isso, né? O senhor fechou a sua carreira como assessor de segurança institucional do Ministério Público, né? Também essa função fundamental dentro da nossa democracia, né? Importantíssima, e que a gente vê num sufocamento por conta de não saber nas polícias aonde dá para confiar, porque a gente ouve casos, vamos pensar que isso não acontece no Rio Grande do Sul, apesar de a gente saber que, por exemplo, na Polícia Militar, a Corregedoria vem tendo números recordes de expulsão das nossas polícias, né? Mas a gente olha o que são as milícias no Rio de Janeiro, por exemplo. Vamos acreditar que aqui não existe isso, lá no Rio de Janeiro. Tu está fazendo um julgamento, está preparando o julgamento de um homem perigoso, de uma situação que tu nem enxerga o tamanho. Ou vamos falar dessas instituições organizadas, né, do crime organizado, como os manos, os bala na cara aqui na nossa volta aqui, e tu é o promotor de justiça que tem que botar esse pessoal na cadeia por mais 300 anos, como são as penas não raras dessas pessoas. Né? Cuidar desse povo é trabalho de anjo da guarda, coronel. São profissionais que, embora por vezes de forma anônima, não tem essa visibilidade que tem a polícia, no caso da Brigada Militar, que trabalha no dia a dia na rua e está exposta. Então, tu vê a presença da segurança do Estado ali no policial militar, porque ele está fardado e caracterizado. Esses demais segmentos de Estado que trabalham afora desse dia a dia de visibilidade, passam por situações, e não só os promotores, os juízes, da mesma forma, sofrem pressões que nós não temos ideia, inimagináveis, as situações que muitos até mesmo se veem impedidos de agir por questões emocionais, de pressão, de quadrilhas, que ao saber que determinado promotor ou até juiz vai desenvolver um julgamento, ele recebe, sim. Tanto é que a finalidade da assessoria de segurança institucional, no caso do Ministério Público, que eu trabalhei, grande parte dela envolvia promotores que não se sentiam seguros para desenvolver o seu ofício em razão de situações, como tu citou, de julgamentos, que, claro, o Ministério Público faz a acusação e recai sobre o promotor ou a promotora uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Em contrapartida, quando envolve situações de quadrilhas pesadas, invariavelmente tem que haver um cuidado muito especial, porque não é fácil. E aí, coronel, a gente vê dezenas de milhares de presos sendo liberados por conta da pandemia, pela, de novo, a incapacidade do Estado de resolver seus problemas de uma forma mais segura a todos, e o cumprimento da sentença condenatória, né? E a gente sabendo que nós chegamos a ter um hospital penitenciário que simplesmente com tecnologia de ponta, como o senhor me contava, que foi simplesmente desativado. Uma judiaria, né? Mais dinheiro público desperdiçado e mais a carência da nossa tutela estatal. Rodrigo, a estrutura que eu tive a oportunidade de conhecer e ser diretor do Hospital Penitenciário, que era uma área junto
ao Presídio Central de Porto Alegre. E, infelizmente, anexa, mas separada. Isso, né? separada. Fazia parte da estrutura física do Presídio Central, mas tinha administração própria, nada a ver com o presídio, mas ocupava o mesmo espaço físico do Presídio Central. 4 andares com 60 leitos para presos, que poderiam acomodar até 2, ou seja, 120 vagas para presos de qualquer parte do Estado. A SUSEP não precisava fazer custódia, a Polícia Civil, nem a Brigada Militar nos hospitais, por um período fora daquele do atendimento daquela pessoa que, porventura, necessitasse, no caso do preso. Né? E tinha plenas condições com médicos 24 horas, médicos, enfermeiros, serviço completo de atendimento ao sistema prisional como um todo. E, por interesses governamentais, para que fosse esse espaço físico passado à galeria do Presídio Central, o Hospital Penitenciário foi, no meu entender, infelizmente desativado. Uma medida que o único hospital no Estado para atender essa demanda, completo, com leitos, elevadores que comportavam o preso, doente, chegar na maca, deitado no elevador completo. Hospital completo, com bloco cirúrgico, todo o atendimento para fazer frente ao sistema prisional. Importantíssimo nesse momento. Nesse momento, crucial. Não se precisa usar o sistema público normal para o atendimento do preso, na sua grande maioria. Né? Muito menos mandar para casa. Sim, muito menos com tornozeleira eletrônica, que hoje virou um cumprimento de pena. Né? A cela de muitos presos hoje é a tornozeleira para ir prisão domiciliar. Então, realmente, aí nós vamos entrar naquilo que nós estávamos comentando desde o início, essa degeneração do serviço público, essa retração e... Por isso que eu disse, eu procuro ser otimista, mas sou realista. Mas aí o povo da caneta é quem ganha o voto, Coronel Magno. E aí eu entro nessa pergunta final, assim, o senhor constantemente é lembrado por vários partidos políticos como uma referência na segurança pública, exatamente pelo seu trabalho na nossa cidade, né, e pela sua residência hoje aqui, como, por exemplo, um excelente candidato a vereador, a vice-prefeito, a prefeito. Não sei se eles são suficientemente crentes em si para lançar o senhor prefeito realmente, tá? O seu convite é mais indireto, assim. Mas o senhor foi lembrado recentemente, novamente, como candidato a vice em pesquisas eleitorais de vários partidos, como vice de uma possível candidata a prefeita aqui da cidade, virtual candidata a prefeita. A política não faz parte dessa compreensão do senhor desse todo, assim, e a possibilidade de continuar cooperando na evolução da nossa sociedade? Olha, Rodrigo, o meu partido foi a Brigada Militar. Durante todo o período que eu servi, eu não poderia estar vinculado a nenhuma legenda partidária. E tu sabe que se tu vai fazer um trabalho, quando tu chega numa cidade, as pessoas, principalmente do Poder Executivo, querem saber qual é a bandeira que tu está trazendo. E, às vezes, tu é simpatizante daquela bandeira, ok, e quando tu não é? Então, eu sempre procurei me manter fora da política partidária, porque política a gente pratica no dia a dia, e dentro da instituição Brigada Militar, a política da instituição compete aos comandantes. A Brigada Militar é uma política pública, exatamente, uma política pública. Mas eu, sinceramente, eu gosto de contribuir, mas não vinculado especificamente a ser obrigado a estar no partido. Eu não vejo nenhum partido que contemplasse aquilo que eu penso e que eu gostaria de fazer. Eu não vejo nenhuma legenda que contemple. Eu gostaria que houvesse possibilidade ainda no Brasil de a pessoa poder concorrer livre, desvinculado de legenda. Claro que isso humanamente, nós não temos preparação. O Brasil não, o Brasil não. Em outros países isso é uma verdade. Né? Então, eu concordo contigo, o meu nome foi lembrado em razão do quê? O Bolsonaro foi eleito, o presidente Bolsonaro foi eleito, é militar, então essa onda do muita militar... gente foi eleita. Exatamente, junto, né? Com certeza, na carona, vamos dizer, até da legenda do PSL, né? Dezenas de pessoas se elegeram. Governadores, sim, deputados federais, estaduais. Né? Então, essa onda do militar ainda está em voga. Então, claro, como tu dissesse, eu resido na cidade todo esse tempo, fiz uma relação com muitas pessoas e por estar em local como do ponto e contraponto, que dá visibilidade através do próprio jornal NH, e eu vivo na cidade, né?
Então, meu nome ser lembrado, eu não considero nada de anormal, mas, como tu disseste, não é a minha finalidade, princípio maior nos dias de hoje, como aposentado. Quem quiser, então, vai ter que esperar mais um bom tempo. Nunca diga nunca, coronel? Não, nunca se diz que dessa água não se bebe, mas eu já tive a oportunidade de ser secretário, né? Recebi um convite, na época, de ser secretário, e declinei, até porque recém eu tinha encerrado a minha carreira, tinha encerrado, fazia 6 meses, então eu queria realmente usufruir do meu descanso, até declinei, agradeci, porque entendi que realmente não seria o momento. Mas desejo contribuir com a cidade de alguma forma, naquilo que eu entenda que seja da minha alçada e possível realizar. Mas, ainda hoje, eu prefiro ficar no descanso De peito aberto, falando claramente sobre tudo aqui. Por isso que é bom conversar com gente inteligente. Adorei conversar com o senhor. Da mesma forma, obrigado pelo convite mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Uma honra poder entrevistar e poder contar um pedacinho dessa história. Com certeza. Hoje, numa conversa de peso com Carlos Magno Schwantz Oliveira, o Coronel Magno. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade e Televisão.